Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os livros de Esdras, Neemias e Ester. E hoje nós começamos o livro de Neemias. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos algumas passagens que teremos como base para o nosso estudo de hoje. Importante também nós orarmos ao nosso Deus para que Ele nos dirija nesse estudo. E eu convido você a fazer isso comigo nesse momento. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes neste estudo, nos instruindo sobre como colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa cada um que nos acompanha neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura, então. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Leremos o capítulo 1 e o capítulo 2, mas não todo o capítulo, só alguns versículos. No capítulo 1, leremos versos de 1 a 4. No capítulo 2, leremos os versos de 2 a 5. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz o seguinte: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando, orando diante do Deus dos céus. E aí vamos ao capítulo 2, lendo o verso 1 a 2 e depois o verso 8, a última parte do verso 8. Capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estarei triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei e se este servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua. E lá embaixo, nessa sequência, no verso 8, na parte final do verso 8, nós lemos Neemias relatando: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Neemias vivia na Pérsia e trabalhava para a corte do rei Artaxerxes. Ele não era rei, não era sacerdote e também não era profeta, mas um israelita comum. No ano de 445 ou 444 a.C., ele recebe a visita do seu irmão Hanani, que o informa que as muralhas de Jerusalém permaneciam vulneráveis. As muralhas originais haviam sido destruídas pelos babilônios 142 anos antes e permaneciam assim apesar das tentativas de reconstrução. Sabedor dessas condições, Neemias se mobiliza e pede autorização ao rei para reconstruir definitivamente as muralhas. Na linguagem de hoje, ele era um leigo que deixou seu emprego original para atender a um chamado de Deus. O rei não apenas atenderia ao pedido de Neemias, mas o enviaria para Jerusalém como governador da província de Judá. A região era parte de um distrito que incluía também a Síria e a Fenícia. Neemias chega a Jerusalém em 444, talvez com a idade de 40 anos. Há quem afirme que nessa época ele liderou cerca de 42 mil pessoas retornados que aparecem em Neemias capítulo 7, verso 66.
Porém, tudo indica que esse número é uma repetição do que aparece em Esdras, capítulo 2, verso 64, que fazia parte da primeira leva de retornados, dado que esses textos de Esdras e Neemias, eles formavam um único livro. Embora o livro de Neemias cubra cerca de 14 anos, a maior parte das atividades ocorreu de 445 a 444, capítulos 1 ao capítulo 12, e entre 432 e 431, o capítulo 13. Nesse estudo, veremos que Neemias possuía 3 características marcantes. Ele se comunicava diretamente com Deus através da oração. Outra coisa é que ele era um líder de grande capacidade de realização. E a terceira coisa é que ele era alguém responsivo ao chamado de Deus, a ponto de pedir licença do seu trabalho regular para atender ao Senhor. O estudo sobre Neemias nos mostra que coisas aparentemente impossíveis, mas que forem da vontade de Deus, poderão se tornar possíveis por meio da oração e do trabalho árduo, quando a pessoa envolvida decide obedecer e confiar no Senhor. O chamado de Neemias, o chamado que ele recebeu de Deus, foi para completar a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Ele responde a esse chamado e, em 52 dias, completaria a execução desse projeto. Nesse estudo, veremos como isso aconteceu. No próximo quadro, vemos que tudo começa quando Neemias, que trabalhava na corte do rei persa como copeiro, recebe a visita do seu irmão Hanani. Naqueles tempos, os copeiros tinham como função principal selecionar e provar o vinho do rei antes de servi-lo. Esse procedimento fazia parte do esquema de segurança do rei contra eventuais tentativas de envenenamento dele. Por estar diariamente perto, o copeiro usualmente era pessoa de grande confiança, o que levava o rei a tê-lo como um amigo próximo. Além de proteger o rei de um eventual envenenamento em geral, o copeiro acabava tendo habilidades diplomáticas e de aconselhamento. Isso lhe permitia exercer algum tipo de influência em certos assuntos na corte. Alguns copeiros, por exemplo, tinham também a função de guardar o sinete que o rei usava para assinar documentos oficiais. É possível que Neemias, na qualidade de copeiro real, tivesse também as seguintes características, além de saber selecionar vinhos. Ele teria sido bem treinado na etiqueta da corte persa. Teria que ser uma boa companhia para o rei e mostrar-se sempre disposto a ouvi-lo. No caso de Neemias, talvez ele controlasse a agenda das audiências do rei, liberando quem poderia se aproximar do monarca. Acima de tudo, ele devia desfrutar de confiança incondicional de Artaxerxes. O relato de Neemias, no capítulo 1, verso 1 a 3, que nós lemos, nos informa que na visita feita a Neemias, seu irmão estava acompanhado por alguns moradores de Judá. Eles lhe informam que Jerusalém se encontrava em grande miséria e humilhação e que as muralhas continuavam em ruínas. Além disso, recentemente, seus portões reconstruídos haviam sido destruídos pelo fogo por inimigos da cidade. Neemias nos diz no verso 4 que, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Mas por que essa reação de Neemias agora? As muralhas de Jerusalém não haviam sido destruídas mais de 100 anos antes, na invasão babilônica? Para entender por que Neemias ficou tão abalado, é preciso considerar o que havia acontecido recentemente. Em 458, Artaxerxes havia emitido um decreto permitindo uma segunda leva de exilados retornarem a Jerusalém. Isso aconteceu lá com Esdras e objeto de estudos anteriores. Esse retorno tinha como missão principal, além de levar os retornados de volta a Jerusalém, o objetivo principal era restaurar a lei e o culto a Javé. Em 446, inimigos locais enviam carta
de denúncia ao rei, o Artaxerxes, alegando que a cidade era rebelde e má. Esse rei, então, é levado a emitir um decreto de interrupção das obras das muralhas, porque antes a primeira leva começou a construir o templo, terminou a construção do templo e começou a fazer a construção das muralhas. E aqui essa construção vai ser interrompida. Com isso, os opositores, quando esse decreto é emitido, os opositores armados aproveitam para interromper definitivamente a obra de construção das muralhas, possivelmente até incendiando os portões que haviam sido recém-colocados. Talvez indo até além, derrubando trechos das muralhas reconstruídas recentemente. Quando chegamos em 444, Hanani visita Neemias na Pérsia. Foi a parte que nós lemos há pouco. É nessa ocasião que ele relata sobre as partes das muralhas recentemente derrubadas e sobre os portões queimados. O que se pode concluir é que Neemias não chorou pelas ruínas de 142 anos atrás, mas ficou consternado pelo fracasso da recente tentativa de Esdras de reconstruir as muralhas, conforme o texto que nós lemos no livro de Esdras e nos capítulos anteriores, também posteriores desse livro. O texto de Neemias 1.4, verso 4, ele nos diz que Neemias ele passou a jejuar e orar ao Senhor sem cessar, buscando uma solução. Orar sem cessar não significa orar continuadamente o tempo todo, pois isso é algo impossível. Mas orar insistentemente, em várias ocasiões, por um bom período, sejam dias, meses, semanas, o período que for necessário. No próximo quadro, vemos que Neemias se interessa pelo problema de Jerusalém e começa a orar. Muitas pessoas, no lugar dele, possivelmente lamentariam a situação de Jerusalém, da mesma forma como fazem hoje em dia em certas igrejas, quando encontram algum problema. Reclamam, comentam, mas não se interessam em buscar solução ou se envolver. Diferente disso, Neemias se empenha em orar. Ele faz isso por 4 meses, esperando Deus lhe mostrar o que fazer. A resposta começa a chegar em etapas. A primeira coisa que ele sente é que Deus o estava chamando para se envolver. À medida que Neemias responde e se mostra disponível, o Senhor vai lhe ampliando a visão nos seguintes aspectos. Ele reconhece claramente a necessidade das muralhas serem restauradas. Ele se sente pessoalmente envolvido em encontrar uma solução para isso. Ele começa de forma cada vez mais específica a perceber o que deveria fazer. Além de se ver como parte da solução, ele se sente totalmente disponível, apesar dos seus compromissos como copeiro do rei. 4 meses se passam e Deus articula o momento certo de Neemias conversar com o rei. O primeiro problema que Neemias teria que resolver, talvez o mais complicado, era o seu emprego como copeiro. Será que ele teria que pedir demissão? Será que o rei lhe daria uma licença sem vencimentos? Neemias havia se envolvido tão intensamente nas orações que certo dia o rei percebe o semblante carregado de Neemias e lhe pergunta: por que o seu rosto está triste se você não está doente? O que acontece aqui é que o rei começa a se interessar pelo problema que afligia o seu copeiro. Aquele semblante refletia o que se passava com Neemias. Ele estava orando e derramando seu espírito diante de Deus em busca da ação do Senhor. Quando o rei faz a pergunta a Neemias, era o sinal que Deus estava agindo. O Senhor estava articulando o momento certo para Neemias conversar com o rei sobre o projeto de ir a Jerusalém, incluindo liberá-lo para fazer isso. No próximo quadro, perguntado pelo rei o motivo de sua tristeza, Neemias lhe responde lá no verso 3. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? No verso 4, o rei responde a Neemias: o que você me pede agora? Neemias então nos relata: então orei ao Deus dos céus. Interessante que Neemias estava tão perto do Senhor em termos de oração
que ele consegue falar direto com Deus enquanto conversa com o rei. Deus estava instruindo Neemias sobre o que pedir ao rei. E o que é que ele pede? Ele pede para ser liberado de seu trabalho como copeiro do rei. O rei precisava autorizar Neemias a faltar ao trabalho na corte por um determinado tempo, para ir a Jerusalém e retomar a reconstrução das muralhas. Outra coisa que Neemias pede é para o rei revisar sua política oficial em relação a Jerusalém, revogando aquele decreto do ano 446 que havia interrompido a construção das muralhas. Neemias pede ainda cartas de autorização para poder apresentá-las aos governadores das províncias por onde passaria. Pede também carta a Asaf, o guarda da floresta do rei, provavelmente um local no Líbano, ou Fenícia, antigamente Fenícia, para levar madeira para vigas, portões e outros usos que seriam necessários. Ele finalmente, Neemias, pede uma escolta militar para a viagem de 1.500 quilômetros até Jerusalém. Interessante que essa conversa com o rei contém um belo exemplo de oração dinâmica. Ela mostra como o crente pode contar com esse tipo de oração online com Deus, quando precisar de orientação dele em momentos críticos. Porém, note que esse recurso só costuma funcionar se a pessoa mantiver o hábito de oração em sua vida. Mais ainda, se o assunto já tiver sido motivo de oração antes. No verso 6 do capítulo 2, o texto nos informa o seguinte: então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quando vai durar a sua ausência? Quando você volta? Neemias comenta então: marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Essa expressão marquei certo prazo demonstra que Neemias já possuía com clareza o projeto que iria se desdobrar e o tempo que precisaria. É possível que o plano de viagem e muitas outras providências já estivessem em seu pensamento. Certamente, isso tudo era fruto dos seus 4 meses de espera e de suas orações incessantes e também das respostas que Deus já havia respondido para ele. Neemias acaba resolvendo um problema geopolítico para Artaxerxes. Problema geopolítico? Há comentaristas que defendem que havia bons motivos políticos para Artaxerxes atender a Neemias, enviando-o para Jerusalém. Uma possível explicação é que o Império Persa já havia passado do seu auge e estava se enfraquecendo a cada dia. Nesse momento, Artaxerxes certamente reconheceu que uma Judá mais forte, povoada por judeus leais, ajudaria a ter maior estabilidade no Império Persa, o que seria muito bom para o seu governo. O projeto de Neemias foi um presente do céu para Artaxerxes resolver o problema da região, tendo alguém de sua confiança lá naquela província de Judá. No caso da escolta militar de Neemias, ela facilitaria apresentar suas credenciais aos governadores vizinhos. Além disso, seria uma forma de mostrar que a política do rei para a região de Jerusalém havia mudado. No próximo quadro, vemos que Neemias mobiliza o povo de uma maneira notável. Em Jerusalém, Neemias reúne o povo para lhe apresentar o projeto de reconstrução. Reconstruir as muralhas não seria apenas um esforço físico, mas seria uma grande articulação em termos de organização política e social. Na apresentação do projeto, Neemias mobiliza o povo com pelo menos 3 argumentos. No capítulo 2, verso 17, ele cria uma necessidade em aqueles ouvintes que estavam com ele, ao dizer-lhes que eles sofriam um tipo de miséria e humilhação por viverem em uma cidade desprotegida. Assim, o segundo argumento dele, no capítulo 2, verso 18, a parte inicial, ele apresenta fatos fora do comum que haviam permitido ele estar ali, incluindo ter sido liberado pelo rei e sido promovido à função de governador daquela província.
E o terceiro argumento é que ele revela os recursos que estavam à disposição dele para alimentar os trabalhadores que iriam se envolver na obra, conforme lemos no texto de Neemias, um pouco mais adiante, no capítulo 5, versos 2 a 18. O povo ouve a visão de Neemias sobre o projeto e se junta a ele, dizendo: vamos começar a reconstrução. Todos se envolvem, desde as pessoas mais simples até a elite administrativa da época. Em Neemias, no capítulo 3, há uma lista de nomes que ajudaram na reconstrução das muralhas de Jerusalém e seus portões. Nesta lista, o interessante é que parecem 8 chefes de distritos e subordinados da área de Jerusalém e de cidades vizinhas. Eles eram designados também como maiorais ou governadores ou príncipes. Todos esses maiorais, de alguma forma, colocaram a mão na massa, incluindo envolver alguns de seus familiares e até mulheres também. Por exemplo, há o caso de Salum, um dos chefes distritais de metade de Jerusalém. Ele trabalhou direto na reconstrução, juntamente com suas filhas. Está isso registrado lá em Neemias capítulo 3, verso 12. Tudo isso mostra a urgência e a importância do projeto. Esse foi um empreendimento bastante mobilizador, a ponto de quebrar várias barreiras sociais comuns na época. Com certeza, é fascinante notar como Neemias conseguiu unir em torno do projeto o povo em geral, profissionais diversos e as autoridades locais. No próximo quadro, nós vemos um resumo do projeto. O resumo que mostra essa execução, chama estrutura analítica, quais eram as atividades principais que o projeto precisava que fossem realizadas. Você tem aí 4 colunas, projeto de reconstrução das muralhas. A primeira coluna à esquerda é o momento em que há a visão inicial e a preparação do projeto, as primeiras definições. Ele se desdobra em 3 partes. O diagnóstico, que foi aquela visita que Hanani fez a Neemias e que foram analisadas quais eram as necessidades e as situações todas. A segunda parte, a oração e jejum que Neemias desenvolveu durante 4 meses. E a terceira parte, as definições das metas, o que deveria fazer em grandes etapas. A segunda coluna, nós vemos a parte que se refere à viabilização do projeto e à logística, nos capítulos 2, do verso 1 a 10, também dividido em 3 partes. A primeira parte é quando nós identificamos a autorização ou as autorizações do rei Artaxerxes, não apenas para a reconstrução da muralha, mas também a nomeação de Neemias. A segunda parte se refere aos recursos e logísticas, a questão das madeiras, a questão da maneira como eles iriam viajar, madeiras para usar na reconstrução das muralhas e dos portões. E a terceira parte, a mobilização da viagem como um todo, incluindo a comitiva militar. Na terceira coluna, nós vemos a parte referente à inspeção e engajamento, que aparece no capítulo 2, do verso 11 a 20. Houve uma inspeção noturna que Neemias fez em torno da muralha para identificar as brechas que precisavam ser reconstruídas. A segunda parte, houve a reunião com os líderes e com os participantes. A terceira parte, há uma oposição que ao longo dos 52 dias vão aparecer, mas isso será objeto do próximo estudo. Não trataremos dessas oposições agora, que, diga-se de passagem, foram vencidas porque eles efetivamente terminaram a reconstrução das muralhas. A terceira coluna é a chamada execução setorizada, que aparece no capítulo 3. Neemias, dirigido por Deus, vai fazer uma setorização, vai fazer uma divisão do trabalho. Então, nos blocos, nas 3 partes que tem nessa coluna 4, nós vemos a setorização dos portões e das muralhas. O assunto é discutido, relatado nesse trecho do capítulo 3. É feita uma divisão de grupos para diferentes trechos. Um desses grupos, um dos critérios de divisão de grupos foram famílias. Eles agruparam famílias. Algumas delas ficaram responsáveis em reconstruir o muro, a parte da muralha, ou o muro que ficava em frente às suas casas. Isso facilitava também o empenho e a motivação. E a terceira parte, a divisão de pessoas que foram agrupadas por ofícios e gente que veio de outras cidades para poder participar da construção.
No próximo quadro, temos uma vista geral das muralhas reconstruídas, para que você possa ter uma visão física do que era esse projeto. Lá em cima dessa imagem, na parte superior, você tem o Templo de Jerusalém, que está dentro de uma muralha menor, onde há a construção do templo que já havia sido feita anteriormente. E ali você tem, no restante do quadro, você tem várias marcações mostrando muralha, 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 apenas para identificar como que ela se localizava. Era uma muralha de cerca de 7 quilômetros, que foi objeto desse trabalho de reconstrução. No próximo quadro e o seguinte, nós identificamos alguns fatores relevantes que permearam a execução do trabalho. Vale observar que a execução do projeto teve como uma das suas características principais o trabalho voluntário e o trabalho em equipe. Esse esquema de trabalho funciona bem quando há planejamento e coordenação. Esse esquema requer também que cada voluntário assuma com seriedade e compromisso executar a parte que lhe cabe. O que ocorre em seguida é que juntos eles alcançaram o que ninguém poderia ter realizado individualmente. Veremos a seguir 4 fatores determinantes para o sucesso do projeto de reconstrução das muralhas. Primeiro fator: os trabalhadores estavam dispostos a cooperar. Enquanto alguns foram designados para trabalhar na parte da muralha que ficava em frente de suas casas, outros vieram de cidades periféricas. Depois que o projeto terminou, eles voltaram para casa, sem pagamentos. Não havia expectativa disso, pois eles eram todos voluntários. O que os gratificaria era passar a viver com mais segurança na região, tendo a capital, Jerusalém, devidamente fortificada. Eles ficariam bem contentes em saber que o templo estava seguro através das muralhas e que teriam a liberdade de frequentá-lo e participar das festas anuais sempre que quisessem. Mas, além de qualquer benefício pessoal, estavam dispostos a trabalhar por uma causa mais ampla. Com a cidade fortificada, o nome do Senhor e o nome do seu povo não seriam mais objeto de desprezo. Outro fator que os animava era que havia coordenação nos planos e na execução do projeto, e todas as partes seguiam se encaixando. Cada pessoa sabia qual era a sua tarefa e a cumpria em harmonia com as demais partes. Não teria funcionado se alguém tivesse construído um trecho da muralha, mas não tivesse conectado esse trecho com o trecho construído pelo grupo vizinho. Os que construíram os portões tiveram que se acertar com os que construíram as partes das muralhas ao redor deles. Os portões tinham que se encaixar na abertura das muralhas. Fazendo um paralelo com a igreja hoje, não basta ter vários ministérios independentes lado a lado, mas todos devem trabalhar juntos e coordenados para apoiar a causa de fortalecer a vida espiritual de cada crente e fazer o reino de Deus se expandir. Segundo fator determinante: os trabalhadores trabalhavam em tarefas que se complementavam. As tarefas eram divididas com maestria. Alguns trabalhavam nas muralhas, outros trabalhavam nos portões. Fazer um portão grande e forte feito de madeira de lei pesada e instalá-lo em uma das entradas da muralha não seria tarefa nada fácil. Alguns voluntários eram fortes o suficiente para carregar pedras pesadas, tijolos ou madeiras. Outros tiveram que fazer trabalhos mais leves. Mas cada trabalhador era importante para a causa. Como o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 12, versos 12 a 30, o corpo da pessoa não é um só membro, mas é formado por vários membros. O pé, como membro do corpo, não pode dizer que a mão não é importante. E a mão seria tola se desprezasse o pé. Cada parte tem uma função específica e importante a cumprir. Cada parte depende das outras para que o corpo todo funcione corretamente. No próximo quadro, apresentamos o terceiro fator determinante que permeou a execução do projeto. Alguns se propuseram a trabalhar fora de suas habilidades principais. Os sacerdotes, incluindo até o sumo sacerdote, eles se envolveram na construção do portão chamado das ovelhas e de uma parte da muralha. Eles não aprenderam a fazer isso na escola de sacerdotes.
Talvez precisassem de ajuda de como construir e instalar um portão pesado, com ferrolhos e trancas. Alguns dos oficiais da cidade fizeram um esforço e se juntaram ao povo no trabalho. Eles não viam o trabalho manual como algo indigno. Eles não estavam acostumados com esse tipo de trabalho pesado, mas se engajaram. Às vezes as pessoas dizem: eu não vou trabalhar em uma equipe de limpeza porque esse não tem nada a ver com o meu dom espiritual. Mas é importante lembrar que há muitos trabalhos que todos somos chamados a fazer, independentes dos dons que nós temos. O objetivo de Neemias no capítulo 3 é mostrar que todos se envolveram. O Novo Testamento nos ensina que, se você é crente, está no ministério, está no serviço cristão, um dia você precisará dar conta desse ministério ao mestre. Isso aparece lá em Mateus, capítulo 25, versos 14 a 30. Quarto fator determinante: alguns voluntários estavam dispostos a fazer os trabalhos menos desejáveis. Malquias, o nome é esse mesmo, Malquias, por exemplo, ele era filho do governador do distrito, de um dos distritos. Ele reparou o portão do monturo. Outras traduções chamam de portão do esterco. Ele era localizado ao sul. Esse portão dava diretamente para o Vale do Rinom, onde o fogo ardia frequentemente para queimar o lixo. Era o lixão da cidade. Acredita-se que o portão não era usado para entrar na cidade, pois abria apenas para a saída dos detritos. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. O fato é que a reconstrução das muralhas de Jerusalém não foi apenas uma obra de engenharia, como nós mencionamos, mas foi o resultado da disposição humana em servir, alinhada à soberania de Deus que atua na história. Os 4 pontos a seguir mostram as ações de Neemias conectadas à resposta divina e algumas aplicações que podemos tirar para nós. Primeiro ponto, ou primeira aplicação: o movimento de reconstrução não começou com planos políticos. Ele começou com a sensibilidade e a busca espiritual de Neemias. Ao saber do estado de ruína de Jerusalém, por meio do seu irmão Hanani, Neemias não ficou indiferente. Ele dedicou 4 meses à oração para entender o que fazer e como deveria fazer. Antes de qualquer ação prática, ele demonstrou que sua disposição em servir e suas ações estariam todas submetidas à orientação de Deus. Neemias não apenas lamentou, mas se envolveu diretamente na solução do problema, colocando-se à disposição para ser instrumento de Deus. O segundo ponto é que Deus começou a intervir quando Neemias se colocou à disposição dele para servir. A resposta de Deus à disposição de Neemias foi manifestada através de uma série de intervenções que mudaram sua carreira e mudaram sua função. Deus mostra seu poder sobre as autoridades seculares ao colocar o rei Artaxerxes em cena para autorizar a obra. Pela mão de Deus, conforme lemos no texto bíblico, Neemias deixa de ser um copeiro para se tornar um governador com mandato civil, com possibilidade de ações até militares, com mandato judicial dentro do Império Persa. Essa posição conferiu a ele autoridade para enfrentar oponentes, assunto do próximo estudo, e lhe deu independência financeira para realizar a missão sem sobrecarregar o povo. Terceiro ponto: Neemias trabalhou para o governo e para o povo, sendo honesto, justo e correto. Embora tivesse autoridade concedida pelo império, ele escolheu governar segundo a lei mosaica. Aliás, o que era permitido pela lei persa, naquilo que não a confrontava. Em um ato de liderança servidora, ele recusou privilégios abusivos do cargo, como recolher certos impostos para si mesmo e outras benesses, como outros governadores faziam. Vemos em Neemias um modelo de fidelidade e um exemplo de como Deus age quando o líder se coloca em suas mãos. O quarto ponto, podemos dizer que para o crente conseguir restaurar muralhas hoje, ele precisa colocar sua vida
totalmente nas mãos de Deus. Neemias prova que Deus pode usar estruturas seculares e posições de governo para cumprir missões espirituais quando encontra um coração disposto a servir com integridade a Deus e às pessoas. E você, se sente pronto para restaurar muralhas? E se ainda não se sente pronto, deu para ver como Neemias agiu de tal forma que você possa mudar isso e aprender a restaurar muralhas com Neemias também? Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, nós vemos o panorama dessa série que estamos seguindo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!